Que a paz do Senhor seja contigo. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Missão Integral, junto com o pastor Carlos Eduardo Lourenço. E hoje é dia de escola bíblica. Você está participando da live, ou ao vivo, ou posteriormente vendo a gravação. Mas de qualquer forma, está estudando conosco. É a lição 12, 21 de março de 2021, a urgência do discipulado. A gente vai ver que a missão da igreja é educadora e nós temos um compromisso de ensinar, do novo convertido ao mais antigo. Sempre haverá alguém para passar o que tem e sempre haverá alguém para aprender. Todo professor é um aluno e todo bom aluno será um bom professor, ou seja, vai ensinar, vai passar para frente o que realmente aprendeu. Então é um exército de professores. A igreja não deixa de ser um exército de professores, porque a nossa arma principal é a verdade de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nosso trunfo maior é a palavra de Deus. E fazer missões é exatamente isso, né? Nós vamos ver aqui no texto áureo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão do Senhor é ensinar o que Ele disse, ensinar a palavra do Senhor. É uma ordem, é para todas as etnias. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Não, mas é evangelizar. Evangelizar é ensinar os evangelhos. Se você chega numa etnia, num grupo que nunca ouviu o evangelho, qual é a parte da Bíblia que mais interessa? São os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Geralmente a primeira Bíblia a ser traduzida para uma língua nativa de alguma etnia por esse mundo afora é um dos evangelhos. Então evangelizar é ensinar o evangelho, mas continua, porque nos foi dado, toda a escritura nos foi dada, toda ela é útil, toda ela vai nos tornar homens e mulheres aprovados e capacitados para toda boa obra. Então, toda a escritura é útil, mas a partir dos evangelhos. Um novo convertido, quando ele entra na igreja, quando se converte, eu não vou começar pelo Apocalipse, eu não vou começar por Jó, eu vou começar pelos evangelhos. Ele precisa conhecer a vinda do Senhor, o seu ensino, e depois todos os livros que giram em torno do Senhor Jesus, né? Toda a Bíblia é cristocêntrica, toda a Bíblia é messianocêntrica, ou seja, gira em torno da obra do Senhor, do Messias, que hoje sabemos, né, são duas vindas, a primeira para restaurar pessoas, a segunda para restaurar todo o resto, as coisas. E nós temos uma parte da Bíblia escrita antes da primeira vinda, nós temos uma parte escrita depois da primeira vinda, mas todas escritas antes da segunda vinda. E toda ela gira em torno, primeiro, da promessa da vinda do Messias, e segundo, da efetivação, né, da primeira vinda, que seria nos substituir, morrer no nosso lugar. Isso tem que ser levado. Isso tem que ser levado para o mundo todo. Faz parte da missão educadora da igreja. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado do discípulo por meio do seu mestre, para o ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Duas palavras aqui que me chamam a atenção: discípulo e mestre. Discípulo significa aprendente, aprendiz, aquele que está, um aluno. Mestre é o que ensina, professor. Academicamente, mestre é quem tem mestrado, doutor é quem tem doutorado, mas no dia a dia, discípulo é o aluno, mestre é quem ensina. Carinhosamente, eu sou educador cristão há 30 anos e carinhosamente alguns me chamam de mestre. E também alguns dizem assim: mas Maurício, conheci um discípulo seu. Eu até brinco, falei impossível, não tem discípulo. Já tive um monte de alunos, mas discípulo não tem. Mas a questão é a seguinte: não é incorreto usar esses termos, mas na sua mente, no nosso coração deve estar o seguinte: mestre só existe um, o Senhor Jesus, que é a expressa imagem de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu particularmente não tenho uma doutrina, uma ideologia, não tenho um pensamento próprio. Tudo que eu sei é baseado no que eu aprendo de Cristo e a sua palavra. Então ele é o mestre, eu sou ensinador dele, eu sou um retransmissor. E o discípulo, a pessoa pode estar até me ouvindo, mas ela é discípulo de Cristo.
O Senhor Jesus disse assim: vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu mando. Se fizerem o que eu mando, vocês serão meus discípulos. Então que isso fique bem claro, né? Que somos discípulos de Cristo, mestre é Cristo. Podemos usar essas palavras? Eu evito, mas pode usar. Mas que fique bem claro que nós somos retransmissores. Tudo que eu digo deve ser conferido, como disse Paulo aos bereanos, né? Sobre os bereanos, né? Que são nobres porque consultavam tudo que ele dizia. Quer dizer, Paulo dizia e eles consultavam. Imagina qualquer outro, né? Se o apóstolo Paulo... Como é Paulo? Ah, tá, deixa eu conferir nas escrituras para ver se de fato é assim. Se Paulo era conferido, imagina o resto. Então a gente amamos os nossos líderes, amamos os nossos pastores, que já foram, que são, mas trate de ensinar conforme a palavra, porque a gente está conferindo. Essa é a ideia. Leitura diária. Nós temos aqui leitura para segunda a sábado, e vamos trabalhar um pouquinho nelas, porque é muito rica essa leitura diária, né? Parabéns ao nosso coordenador da escola, o irmão Wellington, o presbítero Wellington, que semanalmente, diariamente, né, passa as leituras diárias e a gente lê e a gente é alimentado por essa informação. Leitura de segunda-feira, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Qual a diferença de ensino e pregação? Olha, sem querer fechar o assunto, pelo que eu sei, o ensino existe uma interação. Há perguntas, respostas, o ensinador ele interage com o aluno, né? Ele ouve, ele questiona, ele é questionado. E o pregador ele proclama, ele só proclama. E os outros só ouvem. Embora pregar a Bíblia é ensinar a Bíblia, só que o estilo é diferente, mas pregar a Bíblia é ensinar a Bíblia. Alerto ao ouvinte que se alguém pregou, mas não ensinou a Bíblia, eu lamento informar, mas ele não pregou. Outro texto, Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo. Saulo se converteu, passou um tempo na Arábia, desceu para Jerusalém, foi conduzido uma passagem só de ida para Tarso e ficou lá. Aí Barnabé, um homem de visão de discipulado, um mentor, viu o potencial de Paulo. Paulo, essa história de que Saulo mudou para Paulo é mito, tá? Tá na harpa, né? Mas não tá na Bíblia. De um Saulo foi transformado em Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Na verdade, Paulo, o nome hebraico dele era Saul, o nome aramaico era Saulo e o nome grego era Paulo. Era comum as pessoas terem o nome grego, o nome nativo. Então não houve mudança de nome, tanto que o Saulo, né, ele continuou sendo chamado Saulo até na primeira viagem missionária. Lucas é o estilo, uma riqueza de estilo, né? Quando Saulo começa a pregar ao gentio, ao procônsul Sérgio Paulo, Lucas passa a chamá-lo pelo seu nome gentílico, Paulo. Então não houve mudança de nome. É uma questão. Quando Paulo está com judeus, Saulo. Quando Paulo prega a não-judeus, Paulo. Isso isso não vai alterar a sua salvação, mas o que é certo, né? Não houve mudança de nome, só a harpa e mais um monte de gente que fala isso, mas não houve mudança de nome. E achando, conduziu para Antioquia. Então Barnabé estava em Antioquia, uma igreja que se tornou enormemente missionária, e ali o Barnabé foi buscar Paulo para colaborar na missão de ensino, na missão educadora de Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Veja o que marcava a igreja do primeiro século. Além dos milagres, era o ensino. A doutrina e os milagres. Essa deve ser nossa preocupação. Tem que haver a doutrina e tem que haver os milagres. Somos pentecostais e não podemos abrir mão do batismo no Espírito Santo, não podemos abrir mão dos dons espirituais, das curas sobrenaturais, dos milagres.
Isso acompanhou o ministério do Messias, isso acompanhou o ministério da igreja e acompanha o ministério de todo aquele que busca o Senhor. Então, somos pentecostais e vale esse alerta para todos nós, né? Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos, cristianos, né? Interessante, é uma igreja que ensinou a tal ponto que os discípulos foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo, iguais a Cristo. Vinculou a igreja a Cristo. Por quê? Era uma igreja que ensinava, era uma igreja que vivia e a comunidade via. Interessante, eles são iguais a Cristo. São cristianos, iguais a Cristo. Outro texto de Atos 19. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Evangelizar é ensinar. Paulo deixou de ser ensinador. Deixou não, fez em paralelo, né? Ele continuou em Antioquia, mas fez as 3 viagens missionárias e a última para Roma, e segundo a tradição foi solta, e continuou viagens missionárias que o texto bíblico não revela, e por fim, na década de 60, quase no final da década de 60, ele foi morto por ordem de Nero em Roma. Mas não vamos entrar nisso, o que importa é que onde Paulo estava ele ensinava. Quem era Paulo? Era um rabino convertido, um rabino messiânico. Ele teve a formação rabínica. Ele aprendeu profundamente a Bíblia hebraica, que é a primeira parte da Bíblia, né, que alguns chamam de Antigo Testamento. Mas ele aprendeu a Bíblia hebraica, a primeira parte, que é a Bíblia que o Senhor Jesus lia, que é a Bíblia que a igreja lia. É a única Bíblia que tinha. Toda citação da Bíblia no que chamamos de Novo Testamento é citação da Bíblia hebraica. E ele pregava a Bíblia, mais os ensinos apostólicos que foram aprendidos aos pés do próprio Senhor Jesus. Então a Bíblia hebraica mais os ensinos apostólicos é que formam o nosso corpo de doutrina. Filipenses 4:9, o que também aprendesses e recebesses e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Olha que lindo isso, Paulo aos Filipenses. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram? As pessoas primeiro ouvem o que a gente vive, depois o que a gente fala. Existe essa regra. As pessoas primeiro, principalmente nessa questão religiosa, nessa questão espiritual, há muita meninice, há muita malandragem, há muita gente queimada, machucada por religiosos que não têm comunhão com Deus, com lobos vestidos de cordeiros. Então, mais do que nunca, as pessoas observam quem você é, o que você vive, para depois ouvir o que você diz, o que nós dizemos. E isso era real. O que vocês aprenderam, ouviram, receberam e viram em mim, isso fazei. Não só o que eu digo, mas o que eu vivo. O melhor educador cristão é aquele que vive o que prega. O melhor educador cristão, ele segue o exemplo de Esdras 7:10, né? E Esdras colocou seu coração em buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Isso é muito forte, né? Primeiro, eu busco para conhecer. Segundo, eu obedeço. Terceiro, passo para frente. E o Deus de paz será convosco. Irmãos, quando a gente aprende, recebe a palavra de Deus, a paz do Senhor será conosco. Quando a gente vive a palavra de Deus, a gente desfruta da vida. Às vezes a gente acha que a vida é aceitar Cristo, como se o aceitar Cristo fosse uma mágica eterna universal. Aceitar a Cristo é assumir um compromisso em conhecê-lo e obedecê-lo. Não é um momento que você decidiu há 30, 20, 10 anos, mas é uma decisão diária. Eu decidi seguir a Cristo, eu continuo seguindo a Cristo. E isso é um compromisso. O aceitar a Cristo é um compromisso diário, que você tem que confirmar. Por isso que a gente se batiza uma vez e toma ceia constantemente.
O batismo é eu me tornei um seguidor de Cristo. E a ceia é eu continuo um seguidor de Cristo. Então cuidado com essa ideia de que já aceitei a Cristo, estou indo para o céu. A salvação se perde, o nome pode ser riscado do livro da vida. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tanto no contexto de lutas e provações, como no contexto espiritual. Ao que vencer, Apocalipse fala muito isso. Então, aceitar a Cristo é uma decisão que tomamos, mas o compromisso deve continuar até que sejamos retirados daqui, seja através da morte, seja através do arrebatamento. 2 Timóteo 3, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua infância, tua meninice, em Timóteo, sabes as sagradas letras, a Bíblia hebraica aqui, gente. Eu digo isso, irmãos, porque eu estou cansado de lidar com cristãos que só lê o chamado Novo Testamento e despreza a primeira parte. Ou se não despreza, descarta. Ou se não descarta, não é tão importante. É só uma fonte histórica. Por favor, reveja seus conceitos. Ele está falando aqui que desde a sua meninice sabe as sagradas letras. Isso está falando da primeira parte da Bíblia, os 39 livros, que é a base que foi complementado por Cristo. Ele veio complementar essa revelação, mas é a base para alguém ser salvo, que podem fazer de sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, toda ela é proveitosa, toda ela é útil. Mas eu não entendi, problema teu, mas ela é útil, ela tem uma utilidade. Cabe a mim e a você descobrirmos a utilidade do texto, mas dizer que esse texto não serve, não, isso aí, cuidado. Todo texto é útil, tem que achar a utilidade do texto. E isso são degraus, Degraus de conhecimento, de experiência com Deus que você vai galgando, vai alcançando, cada vez conhecendo mais, Hoje eu entendo muito mais do que quando eu comecei, mas ainda eu vejo degraus que eu não, coisas lá em cima, lá na frente que eu ainda não entendo. Eu nunca prego o que eu não entendi, eu sempre prego dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu entendi da Bíblia. O que eu não entendi, eu não prego. Como é que eu vou pregar o que eu não sei? Como é que eu vou pregar o que eu não entendi? Toda escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem e a mulher de Deus, que o homem, o ser humano, o homem e a mulher de Deus, sejam perfeitos. Não é para ir para o céu. A pessoa só quer ir para o céu, Mas antes de ir para o céu, por favor, vamos trabalhar. Vamos fazer a obra do Senhor. Temos um mundo para evangelizar. Temos uma nação que conhece um Jesus que a Bíblia não ensina, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. A Bíblia nos qualifica a sermos e fazermos o melhor aqui. E para o céu é consequência. Quando chegar o dia do nosso descanso, mas por favor, o pessoal só quer descansar antes, não vamos descansar antes, não. Vamos aproveitar cada fôlego de vida, cada segundo da nossa vida, vamos aproveitar em prol do reino. Claro, você tem a sua vida profissional, você tem a sua família, zele por eles. Mas, por favor, não esqueça do teu ministério. Você tem uma missão no mundo. Mas eu não fui chamado para ser pastor. Meu amigo, minha amiga, ministério é muito mais do que títulos, cargos, é função. Contribua para a expansão do reino. Faça alguma coisa para diminuir a dor do mundo. Quem vai acabar com a dor do mundo é o Messias, quando ele voltar. Mediante um processo, etapas, ele vai acabar com a dor no mundo. Mas nossa função é diminuir a dor do mundo. Pregando o evangelho, reconciliando as pessoas com Deus, e elas vão ter comunhão com Deus e vão aprender a vencer. E também assistência. O amor ao próximo, o amor aos necessitados, ao socorro aos necessitados. Hoje vivemos uma época onde os necessitados, há muito mais necessitados. Vocês estão acompanhando a mídia, estão acompanhando. Então a igreja tem que ter essa visão. E nós temos, a igreja somos nós, Nós temos que ter essa visão. Eu estou fazendo o que eu posso? Tito 3. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Aplicar-se às boas obras. Nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosas.
é o galho na videira. João 15, o galho na videira. Tem tudo para produzir o mesmo fruto da árvore, mas o galho não quer produzir o mesmo fruto da árvore. O galho não quer ser igual a Cristo. Esse galho só está atrapalhando o agricultor. O dono da videira vai arrancar esse galho fora. A gente tem que tomar muito cuidado. A salvação não é pelas obras. Ah, é? Viva uma vida sem obediência para ver o que vai acontecer com a tua salvação. Eu concordo que não é meritório. Eu nunca vou merecer a salvação, mas desconectar as obras da salvação, a obediência da salvação, é jogar fora a Bíblia. Veja, é tanto versículo que nem vou citar aqui, mostrando que se não praticar, tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, se não praticar, não entra. Isso é muito sério. Não há mérito, não vou nunca alcançar o mérito de ter sido perdoado, mas eu tenho um compromisso de seguir o exemplo de Cristo, aplicar-se às boas obras. Olha a leitura bíblica em classe, aqui mostra, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, primeira observação, os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Isso aqui já havia sido a crucificação, ressurreição, e só tinha 11. Estamos numa escola. Cristo nos chamou para uma escola preparatória e atuante. Enquanto somos preparados, atuamos. Sempre preparação e ação, preparação e ação. A formatura é quando você se unir a Cristo eternamente, enquanto isso não tem formatura não. Os que partiram para o Senhor individualmente, os que partiram coletivamente, aí celebra a formatura. Fora isso, escola e ação, preparo e ação, preparo e ação. Eram 11 porque Judas desistiu. Essa escola só se forma quem não desiste. Se não desistir, vai se formar. Chega lá. Se desistir, Deus não tem compromisso. O Messias é divino, ó. Eles o adoraram. Interessante, né? Nosso Messias é divino. E anjos e homens não aceitaram a adoração, mas o Senhor aceitou. Todo poder, autoridade, exúcia, não é poder dinamis, é poder autoridade. Então o Senhor Jesus disse, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Agora vão e ensinem. Expulsem demônios, curem os enfermos, mas não deixe de ensinar. Eu aprendi que uma pessoa foi liberta não quando o demônio saiu, mas quando a palavra de Deus entrou. Então o fato de um demônio sair não é libertação, porque se sair a palavra de Deus não ocupar o lugar, ele volta e volta furioso com mais uma tropa. Então libertação não é quando o demônio sai, mas quando a palavra de Deus entra e reina. Então a palavra de Deus é a principal ferramenta de libertação. E a ausência da palavra de Deus é a principal ferramenta das trevas para aprisionar as mentes. A escravidão começa aqui, na nossa alma, na nossa mente. Aquilo que a gente crê ou vai nos aprisionar ou vai nos libertar. E nós lidamos com uma sociedade aprisionada pelas mentiras do diabo. E nós precisamos, e essa sociedade precisa da libertação pela verdade. Então é a verdade que entra, que mostra a realidade, a pessoa então são algemas, correntes são rompidas e a pessoa pode desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas isso é através da verdade. E alguém tem que ensinar. Alguém. Esse alguém é quem? Me diz qual o grupo no planeta que, além da Igreja de Cristo, que estuda a Bíblia e prega e tem a missão de pregar a Bíblia. Outro grupo. Não existe. Se eu e você não fizermos, ninguém vai fazer. Cada um está preocupado com seus objetivos. Um quer ficar rico, outro quer se formar, outro quer viajar, outro quer comprar carro, mas só a igreja está preocupada e precisa estar preocupada em conhecer, viver e ensinar a palavra. Essa missão é nossa.
Nós temos aqui ensinar, é uma ordem, nós temos aqui ensinando todas as coisas, e para ensinar todas as coisas eu tenho que conhecê-la. Nós temos aqui doutrina dos apóstolos, mas não é doutrina de Cristo. Cristo não ensinou a igreja no primeiro século, ele formou os apóstolos, que depois Judas foi substituído por Matias, e Paulo, um apóstolo posterior, chamado para atender aos não-judeus, não-gentios. Então, a doutrina é de Cristo, mas ela foi ensinada para os apóstolos, que passaram o primeiro século acompanhando a igreja que começou em Jerusalém. Todo o primeiro século havia apóstolos. Claro, foram morrendinho, né? Foram morrendo. O último foi João, que escreveu o Apocalipse, e praticamente todo o primeiro século tinha apóstolos ensinando, assessorando e supervisionando a doutrina da igreja. Por isso que fala a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Ok? E interessante, Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na Bíblia, na palavra, no ensino. E isso resultou o quê? Qualidade. É o versículo 43 ao 47. Em cada alma havia temor. Maravilhas e sinais faziam entre os apóstolos. Eram pentecostais. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Não havia necessitados, porque tudo que eu tinha mais, eu tenho as minhas necessidades, mas o que eu não preciso era canalizado para os necessitados. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha aí, ó, união, comunhão. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Irmãos, o próprio Espírito de Deus não leva o interessado, o coração quebrantado, a uma igreja morta. Ele leva por uma igreja viva como essa aqui, retratada. O próprio Espírito de Deus, ele pensa assim, se eu levar para aquela igreja, para aquele grupo, vai morrer ele do jeito que eles estão mortos lá. Eu vou levar para aquela. Então, as igrejas saudáveis crescem, porque o próprio Espírito de Deus traz as pessoas para ela. A saúde, igrejas lotadas não significa igrejas saudáveis, mas uma igreja saudável vai lotar. Uma igreja saudável vai atrair gente, vai atrair o povo que quer a palavra, que quer o milagre, que quer vida com abundante em Cristo Jesus, vai atrair. E é claro que a nossa missão é buscá-los, mas além de buscá-los, a própria comunidade vai reconhecer que algo sobrenatural está acontecendo ali e vão ter prazer de estar ali. É o que estava acontecendo aqui com a igreja de Jerusalém. E todos os dias acrescentava, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja saudável é o resultado. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã no novo convertido. Eu já lidei muito com o novo convertido. Eu já discipulei, mas quantos por cento da igreja estão preocupados com o novo convertido? Quantos por cento estão preocupados em treinar? Olha essas frases aqui. Estamos comprometidos em ensinar aos novos convertidos? Estamos comprometidos em aperfeiçoar e capacitar a igreja para serem discípulos fiéis e atuantes na expansão do reino? A igreja está preparada para lidar com os que Deus vai mandar? Estamos preparados para discipulá-los? Não é a equipe de discipulado, a igreja está preparada. É a igreja. Todos devemos estar capacitados a trabalhar com os que chegam. Claro, chega uma senhora vai evangelizar. Chega um rapaz, o rapaz vai discipular. Chega um homem, os irmãos vão discipulá-lo. Cada um respeitando mais ou menos a faixa etária, cada um respeitando o sexo, né? Mas toda a igreja é comprometida em cuidar dos novos. Discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. É preciso, então, cuidar deles, acompanhá-los. Há muitas dúvidas, há muitos medos, há muitas mentiras.
E o maior índice de mortalidade na igreja é no início. É a fase da infância espiritual. Ninguém, em sã consciência, tem uma criança, joga no berço e diz: filhinho, você acabou de nascer, papai e mamãe vão trabalhar, aqui está, a mamadeira está em cima da mesa, você ferve a mamadeira, a temperatura para não se queimar e tal, troca a sua fralda, que à noite a gente volta. Ninguém em sã consciência faria isso com seu filho. Mas a igreja às vezes faz isso, deixa a coisa no automático. Quando na verdade, cada pessoa que se converte deveria ter o acompanhamento um do outro. Cada um. Por isso que existem os departamentos na igreja, né, para cada um ver qual mais ou menos a faixa etária, o grupo, e já acompanhar de perto, ligar: tudo bem, como é que você está? É o pastorear. O grande equívoco é achar que quem pastoreia a igreja é o pastor. Mas é a ovelha saudável, ela cuida da outra ovelha. O pastor não tem condições, gente. E uma igreja que cresce, aí que não tem condições mesmo. Então a igreja precisa ter consciência de que nós pastoreamos uns aos outros. Se é claro, nesse pastorear, eu não tenho recursos para ajudar, aí eu vou procurando ajuda superior, até chegar no pastor geral. Mas é claro, para chegar nele é porque as esferas, dentro de uma hierarquia, né, as esferas mais abaixo não resolveram. Mas nós é que cuidamos, a ovelha saudável que cuida das outras ovelhas. A ovelha doente mal cuida de si, né? A ovelha saudável é que cuida das outras ovelhas. Essa frase do Nicodemos: eventos podem atrair pessoas, mas só o evangelho pode transformá-las. Tem igreja que vive em função de eventos. Grande festa, grande congresso, paga, gasta uma fortuna, ganha um monte de dinheiro, também gasta uma fortuna de dinheiro para pagar todo aquele ajuntamento. Mas é a palavra de Deus na sua simplicidade, no seu poder que muda. É a palavra ensinada cara a cara, é a palavra ensinada a todos aqueles que se aproximam, né? Aquele acompanhamento pastoral. A Bíblia não manda que os pecadores... Isso aqui é Billy Graham, né? A Bíblia não manda que os pecadores procurem igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Uma igreja saudável, ela sai. O maior chamado da igreja é servir. Onde for necessário. Mas ninguém está vendo. É o melhor serviço. O melhor serviço é que só Deus viu. Porque se a gente receber uma recompensa humana, perde a recompensa celestial. Se você não tem uma recompensa humana, 100% do que você fez é recompensa celestial. E lá no céu, não sei que recompensa que é essa, mas vai ter muito choro. Por que eu perdi? Por que eu fiz tanta questão de ibope, quando o irmãozinho que ninguém viu ganhou esse bela recompensa? Não sei o que é, mas vai ser um chororô. O que Deus tem para nós é muito melhor que o melhor que alguém no nosso plano humano possa dar. O que é discipulado? Discipulado é discipulado, né? Você vai dar de si para o lado. Claro, isso não tem nada a ver com o étimo da palavra, mas é um trocadilho. O que você tem, você vai passar para quem está do teu lado. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso, em todas as áreas. O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Cristo. Mestre e discípulo, na tradução de Almeida, foi muito usado para Cristo e os seus seguidores, né? Por isso que eu fiz aquele comentário no início. Disso segue o discipulado, ensino para que o seguidor de Cristo, o ensino básico para que o novo convertido desenvolva-se espiritualmente. Então, o discipulado é um termo usado para quem está começando a viver o seu relacionamento com Deus. Trata-se de instruções que abrangem aspectos da vida, área espiritual, emocional e social. Porque ele está contaminado, ele está estragado, ele está com a mente cheia do lodo das trevas, das mentiras das trevas, os valores das trevas. E precisa ser... A sujeira só sai quando entra a pureza. É igual uma fonte de água... uma poça de água suja. Você liga uma fonte de água limpa, viva, e essa água vai jorrando na água suja, e
primeiro entra água boa, sai água ruim. Entra água boa, sai água ruim. Em algum tempo, depois de um bom tempo, aquela poça é tão pura quanto a fonte que a alimentou, que trouxe água pura para ela. Então, na nossa mente é a mesma coisa. Só vai sair coisa ruim, pensamentos ruins, valores ruins, malignos, malditos, quando entrar a verdade. Se não entrar a verdade, o ruim fica. E aquela pessoa que se converteu, ela está cheia de mentiras. Vivemos uma sociedade sem Deus, uma sociedade laica, se fosse só laica, mas anticristã, que parece que tem prazer de inverter a Bíblia, os valores cristãos, pegar os 10 mandamentos e virar de ponta cabeça. Parece que tem prazer nisso. Aí já não é nem laico, é anticristão. O ministério de ensino ocupa espaço relevante no cristianismo, aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se ensinar, haja dedicação ao ensino. Veja bem, todo discípulo de Cristo deve estar apto a ensinar. Claro. Mas nem todos receberão de Deus o ministério do ensino. Há pessoas na igreja que elas foram chamadas para aprender. O ministério de ensino é, acima de tudo, aprender. É um desejo de aprender, que devora o chamado. Então a pessoa quer aprender, quer conhecer, e depois vem o segundo desejo, passar para frente. Nossa, isso foi tão bom para mim, eu preciso passar para frente. E isso identifica o ministério de ensino, mas ensinar o que você recebeu, o que você tem, todos devemos fazer. Então todo discípulo de Cristo deve ensinar a palavra de Deus ao outro, aqui, lá ou do outro lado do mundo. Mas nem todos terão ministério de ensino. Ok, concordo, nem todos serão ensinadores, por assim dizer, vocacionados por Deus, mas ensinar você tem a obrigação. Eu sou educador cristão há mais de 30 anos e como eu amo aprender e como eu amo transformar o que eu aprendi em algo bem acessível para quem vai aprender. Quem me acompanha sabe disso. Aqui fala área espiritual, emocional e social. Aí eu complementei, né? Nós temos, aqui quem fez esse desenho, que não sou eu, corpo, alma e espírito. Então nós temos a dimensão espiritual, que é o relacionamento com Deus, nós temos a dimensão psíquica, que é a nossa mente, as nossas emoções, a dimensão física, que é a corpórea, né? E a social, que é a interação com os outros humanos. Então, nós somos um ser bio, sócio, psico, espiritual. E todas essas áreas estão interrelacionadas, não são 4 áreas distintas, mas 4 áreas que fazem o todo, que fazem você. Uma área com problema vai afetar as outras. Se você estiver com dor de dente, venha no culto. Você vai ver que o culto não vai ser tão bom. Se você brigou com a tua esposa, ou a esposa brigou com os filhos e voou panela para tudo que é lado, venha cultuar para você ver que culto que vai ser. Isso afeta. Se você está com ódio de alguém, venha cultuar. Afeta. Então nós temos que buscar o crescimento pessoal e do outro na dimensão física, social, psíquica e espiritual. Claro que nós como igreja, nossa prioridade é o espiritual, porque ninguém mexe com isso, só a igreja. Existem os espiritualistas, os espíritas, mas não é a Bíblia que nós cremos, é uma outra dimensão espiritual que nós não aceitamos, né? O contato com entidades e tal, isso aí não. Dimensão espiritual é relacionamento com o único espírito que estamos autorizados a nos relacionar, que é o próprio Deus. O único espírito que podemos invocar e nos comunicar e ter relacionamento com ele é Deus. Então não é qualquer religião que você vai atrás de dimensão espiritual. Tome cuidado. A grande comissão. O discipulado não é opção, mas é mandamento divino, é ensinar. Para edificação e crescimento espiritual de cada cristão, ok, já vimos isso. A educação cristã é ensinar a doutrina de Cristo. Olha essa frase de Miles Monroe, ou coisa parecida. O maior ato de liderança é construir pessoas e não prédios. Uma igreja uma igreja saudável, ela constrói pessoas e não prédios. Dizem que um bom piloto de avião leva 10 anos para ser um as no espaço.
um piloto altamente capacitado, 10 anos. Se cai o avião com o piloto, o exército, no caso aeronáutico, ele vai procurar trazer o piloto, porque avião com alguns milhões se compra, agora um piloto vai precisar de 10 anos. Então valoriza-se mais o piloto do que o avião. Claro, é bom não perder nenhum dos dois, mas se tiver que perder um dos dois, perca o avião, não o piloto. E na igreja é a mesma coisa, prédios não são mais importantes do que pessoas. Pessoas são instrumentos de Deus. Prédios, a obra de Deus pode ser feita num prédio majestoso, como pode ser debaixo de uma árvore, como pode ser numas caixas de maçã, de madeira, assim, todo mundo senta, ou senta no chão, não importa, mas tem que ter pessoas. Uma igreja saudável investe em pessoas. O discipulado é o começo da construção de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, para ser cheia da palavra, cheia do Espírito e ser abundante na obra do Senhor. Então, cuidado em não focar nas coisas, mas precisamos focar em pessoas. E na hora que alguém se aproxima do seu grupo, pense 2 vezes em botá-lo para correr. Cada pessoa é muito importante. Irmão, eu concordo que a igreja possua panelas. Panelas são grupos operacionais. O problema é colocar tampa. Haver panela na igreja não é problema. O problema é colocar tampa. A igreja precisa estar receptiva a todos. E cada pessoa que dispõe-se a servir a Deus, carregue no colo. Porque é uma riqueza. Não veja como uma ameaça, mas veja como uma bênção divina para o reino de Deus. Pense a nível de reino, não o seu próprio reininho, o seu próprio grupinho, o seu próprio castelinho, mas pense a nível de reino. Ele vai ser uma bênção para o reino. Porque daqui a pouco, meu amigo, eu e você não estaremos mais aqui, mas esse povo continua a obra do Senhor. Temos que pensar a nível de reino, de Deus, e não do nosso próprio reino. A educação cristã é um processo cristocêntrico baseado na Bíblia, relacionado com o estudante, para comunicar a palavra de Deus. Educação cristã é a palavra de Deus. Pode falar qualquer coisa. Tirou Bíblia, deixou de ser educação cristã. Através do poder do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo gera qualidade naquilo que pregamos, com o propósito de levar outros ao Senhor Jesus e construí-los em Cristo. A educação cristã, isso é uma a mais que eu trouxe. É sustentada pelo Espírito Santo e é baseada nas Escrituras, legal. É o resultado da ação divina e do esforço humano, legal. A gente tem que sempre depender de Deus, mas aqui atrás está uma biblioteca, uma parte só, né? Cansa, desgasta, arde o olho, dá dor de cabeça, mas tem que estudar. Depender do Espírito Santo não é tentar o Espírito Santo. Senhor, o Senhor vai me usar, não vou fazer nada. O Senhor vai fazer tudo. Não. O Espírito Santo vai fazer o impossível e eu faço o que é possível. E isso envolve, tem que suar. Eu sempre repito, né, que a graça elimina o mérito, mas não o esforço. Deus, por graça, me chamou para ser educador cristão. E isso é graça, não há mérito. Mas o esforço, eu tenho que fazer minha parte. Educação no modelo formal, não formal. A educação cristã começa no lar. Pode ser em faculdade teológica, pode ser na escola dominical, dar continuidade. Mas a educação cristã começa na família. E é claro que depois você vai fazer cursos de aperfeiçoamento e por favor, passe a vida estudando, né? Não é faça um curso e cruze os braços. A nossa formatura é no céu. Enquanto isso, estudando a gente já sabe pouco, se não estudar. O objetivo é um processo de amadurecimento do cristão, ok? Educação cristã é conhecer para ser ali dentro, que é o verdadeiro cristianismo, é adoração em espírito e em verdade, para fazer o que Cristo faria no meu lugar. Então, conhecer a palavra para ser igual a Cristo, para fazer igual a Cristo. Aqui, em outras palavras, né, esse é o caráter que tínhamos antes de aceitar Cristo, e mediante uma construção diária, chamada santificação, o Espírito, mediante a palavra e mediante também os ensinadores que ele tem levantado, ele vai nos conduzir a sermos iguais a Cristo, fruto do Espírito. Conhecer, para deixar de ser isso aqui, para ser igual a esse aqui, para fazer igual a esse aqui.
Esse é o caráter de Satanás, que precisa ser substituído pelo caráter de Cristo. Isso é missão do discipulado, isso é missão da educação cristã. Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Aqui é um outro quadro que mostra a mesma coisa. Como Deus nos encontra, como o Senhor vai nos deixar mediante o ensino da palavra, e com certeza eu me comprometer com essa palavra. A palavra que nós ensinamos é toda a Bíblia. Primeira parte, Bíblia Hebraica, segunda parte, documentos apostólicos, mas são 66 livros que devem ser aprendidos e ensinados a partir dos evangelhos, mas não pode ficar só nos evangelhos. Depois trata de ensinar o resto. E o resto, ao todo, são 66 livros e cartas, com a mesma autoridade, fundamentais para que você seja um homem e uma mulher de Deus perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só uma comparação, né? A segunda parte da Bíblia é 1/4 da revelação e a primeira parte é 3/4 da revelação. Eu digo isso, irmãos, porque tem um grupo que colocou a Bíblia, a primeira parte da Bíblia como secundária. Só prega o Novo Testamento, só ensina o Novo Testamento, repudia qualquer coisa relacionada com o Antigo Testamento. Isso, desculpe, mas é falta de conhecimento, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, se referia à Bíblia hebraica e por aplicação a toda a revelação. Mas não coloque degraus na autoridade da Bíblia. Essa imagem aqui é muito boa, né? São duas partes havia a primeira parte que conduziu Israel ao Messias e a segunda parte que o Messias complementa. Ele complementou a verdade. Comunhão. Uma igreja saudável que discipula vai ter comunhão. E como eu disse, nada contra a panela, só não põe a tampa. Tem que haver comunhão. As pessoas precisam se sentir aceitas. Não se preocupe com quem está, se preocupe principalmente com quem não está. Não se preocupe com quem tem 30 anos de fé, se preocupe com quem se converteu agora e está ali. Então, nós temos que buscar sempre priorizar o mais doente, o mais recente, o mais novo na fé. Ele precisa de mais ajuda. É assim no hospital. O mais doente recebe mais atenção. É assim numa família. Quem está mais dodói ou mais novinho recebe mais atenção. Não é que a gente despreza os outros, mas tem que focar em quem corre risco. E é claro, não esqueça também dos antigos, que também tem alma, né? Dá uma ligada de vez em quando. Comunhão, koinonia. Abraão foi chamado amigo de Deus. Comunhão. Enoque andou com Deus. Moisés falou cara a cara com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Então eles tinham comunhão com Deus, eram amigos de Deus. Esse é o objetivo do discipulado, comunhão com Deus e comunhão com a igreja, com o próximo. Comunhão em todas as esferas. Do que depender de nós, tenhamos paz com todos. O fulano não me suporta, o problema é dele, mas eu vou amá-lo. Essa é a regra. Comunhão, a igreja, um alerta, a igreja, o culto não promove comunhão, porque fica todo mundo olhando para frente, não dá para conversar, não dá para perguntar nada, nem deve, né? Aí surge aquela brincadeira, né? Qual a diferença de um saco de batata e o purê de batata? Os dois são batatas, mas se você pegar uma faca e rasgar aqui, as batatinhas vai tudo, cada um para um lado, tudo espalhado. Agora, pega um prato e vira com purê, ou fica tudo no prato, ou cai tudo junto. Então, os dois são batata, mas isso aqui, ó, estão apenas juntos, aqui estão juntos e unidos. Então a igreja precisa, através do discipulado, através de eventos de comunhão, fazer com que essas batatas virem purê. Tem dia que não vai ser um culto, ó, vamos ter um culto, mas depois vamos brincar no sentido, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, fazer dinâmicas, jantar juntos, comer uma pizza. A igreja não pode viver só de culto, ela precisa promover purê de batata. E culto não é o melhor purê de batata.
culto é todo mundo olhando para frente, se ficar só em culto vira saco de batata. O serviço é uma igreja saudável, né? Uma igreja doente, ela fica presa às quatro paredes, uma igreja saudável, ela sai das quatro paredes e abençoa a comunidade. Olha o que Neil Barreto diz. O crescimento do evangelho não se mensura pela quantidade de gente que entra no templo para adorar, mas pelo número de pessoas que saem para servir. Tá lotado, tá, mas dessa gente, quantos vão sair para abençoar a comunidade? Um autor americano, ele disse assim: lotação não significa saúde, pois hospitais e cemitérios também lotam. Então não é a quantidade de gente que está lá que identifica uma igreja saudável, mas a quantidade daquele povo que sai para abençoar a comunidade e o mundo. E isso começa pelo discipulado, pela educação cristã. Ok, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Números não significa saúde, agora saúde afeta os números. Ter um grande número não significa ser saudável, mas uma igreja saudável vai crescer. Deus projetou a igreja para crescer. O corpo humano, uma criança vai crescer, cuidando da saúde, cuidando da alimentação, cuidando do sono, cuidando da limpeza, da higiene, essa criança vai crescer, é automático. A igreja, ela foi projetada para crescer. Nós como líderes, nós como obreiros mais antigos, e toda a igreja, na verdade, ela precisa identificar onde estão as barreiras para o crescimento. A gente tem que remover as barreiras que impedem a igreja de crescer. Porque se houver saúde, a igreja vai crescer. Ela vai atrair o povo, ela vai atrair a comunidade. Os cristãos saudáveis não vão conseguir ficar nas quatro paredes falando em língua no banco, sem fazer mais nada. Eles vão querer sair. Eles vão querer abençoar. E eu conheci algumas pessoas, irmão, que eu sempre via no banco lá, falei, essa gente não faz nada na vida, né? E aí conversando com ela, eu descobri que eles tinham um ministério em orfanato, um ministério em casa-lar para idosos, fizeram um trabalho evangelístico na cidade e tal, fiquei boquiaberto. Eu olhava eles quietinho lá, mas eu nem imaginava o ministério que eles tinham fora do templo. Ok? O exemplo da igreja de Antioquia da Síria é exatamente qualidade, ensino que gerou qualidade, que gerou missões. Ensino, doutrina bíblica, que gerou qualidade, que gerou reconhecimento da comunidade, foram chamados de cristãos, e gerou também missões. Então, discipulado, o ensino da palavra, constante, contínuo, a partir do novo convertido, e continuamente, sem cessar, gerará uma igreja saudável, e uma igreja saudável vai se expandir. E que Deus te abençoe. Espero que isso tenha te trazido a enriquecimento espiritual. E é isso aí. Que bom que estivemos juntos. Deus abençoe.